Bom dia, segunda série. Vamos iniciar mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver sobre o direito divino de governar segundo a visão tomista, São Tomás de Aquino, tá certo? A visão que ele criou a respeito de como deveria ser o governo de um príncipe, de um rei, e a relação que ele faz com a igreja, certo? Então, vocês já podem abrir o livro de vocês aí na página 20, tá certo? Para acompanhar o conteúdo. Então, durante a Idade Média, o governo, conhecido como príncipe ou rei, o governante, na verdade, conhecido como príncipe ou rei, era considerado um representante de Deus. Portanto, esperava-se que ele zelasse pelo bem-estar de seus súditos na vida terrena, mas também pela salvação espiritual e eterna destes. Como vocês viram, né, a Idade Média ela foi marcada por um avanço da Igreja Católica. Então, foi comum, na verdade, era comum associar esse governante à ideia de algo que é predestinado por Deus. Então, portanto, eles teriam, esses governantes o dever de zelar pelo bem-estar daqueles que eles governavam. Então, acredita-se que o próprio Deus lhe concedia esse direito divino de governar, o qual seria transmitido hereditariamente. Então, sendo assim, né, o príncipe, ele era considerado inviolável, ou seja, os seus súditos não teriam, não poderiam, na verdade, cometer nenhuma ação contra esse príncipe. Então, os tiranos ou os déspotas, né, por sua vez, eles eram vistos como castigos de Deus para punir os pecados humanos, devendo, portanto, ser obedecidos. Se esses governantes, esses príncipes ou reis, né, eles eram representantes de Deus na terra, então, mesmo sendo um tirano, as pessoas não poderiam se revoltar contra esse príncipe, esse rei ou esse governante, né? Quando ocorria esse fato, ele era encarado como uma punição de Deus para aquelas pessoas. Então, deveriam, mesmo assim, ser obedecidos. Então, nas sociedades europeias, durante a Idade Média, essa hierarquia social ela deveria ser rigidamente respeitada, sendo a comunidade, em geral, a comunidade política, comparada a um corpo, conhecido como corpo místico político do rei. E ele apresentava as funções de cada classe social da seguinte maneira, né? Ele era comparado ao corpo mesmo de um rei. Por isso o nome, corpo místico político do rei. Então a cabeça, mantendo a hierarquia, né, viria aí o direito divino de governar, que pertencia, lógico, ao rei. O peito representava as leis guardadas por magistrados e conselheiros. Os membros superiores representavam a defesa, a cargo do exército dos nobres, e os membros inferiores representavam o sustento, o garantido pelos trabalhadores, camponeses e artesãos. Então, como vocês podem ver, a hierarquia era sempre no topo, o rei, o governante, e aí, seguindo essa ordem, essa hierarquia, né, por fim, aqueles trabalhadores que eram responsáveis por todo o sustento do reino, que adquirido pelos camponeses e artesãos, principalmente. Então, essa hierarquia, ela era considerada algo natural, que era estabelecida, que foi estabelecida por Deus. Então, assim, né, como a natureza, havia submissão àqueles seres que fossem inferiores aos superiores, os membros que formavam essa comunidade também deveriam obediência às autoridades legítimas. Então, não poderia, dessa forma,
nenhuma dessas classes, dessa hierarquia se revoltar contra um superior seu. Não poderia ocorrer isso, porque dessa forma era a única forma, vamos dizer assim, de obter a salvação, a salvação eterna. Então, eles não deveriam dessa forma se revoltar. O príncipe, por sua vez, ele teria de responder perante a Deus por ter promovido ou não, com base em seus exemplos, né, e também nas suas virtudes, a salvação de seus súditos. Então, estava aí na responsabilidade do governante se o seu súdito iria alcançar essa salvação ou não, porque o príncipe, o governante, ele era um reflexo. Então, as pessoas deveriam se espelhar nela, deveriam utilizar aquele príncipe como exemplo. Então, se os seus súditos alcançariam a salvação ou não, então aí ficaria a cargo do príncipe ter promovido essa salvação ou não. E, porém, no século XIII, o filósofo e também teólogo Tomás de Aquino, ele reconheceu como natural e também legítimo o direito de resistir aos governantes tiranos e levá-los a abdicar do trono por meios legais. Então, a partir daí, já inicia aí um pensamento de não se revoltar, mas de tentar resolver essa questão da tirania de um governante. Segundo Tomás de Aquino, não era mais aceitável que um príncipe, predeterminado aí por Deus, tivesse tal comportamento. E para isso ele incentivava, né, que esse governante ele pudesse de alguma forma abdicar do trono, mas, claro, sempre por meios legais. Então, a tirania, ela implicava um desrespeito aos direitos dos súditos e também às leis que o príncipe deveria seguir para o bem de todos, dentro da concepção de Tomás de Aquino, tá certo? Então, por isso ele deveria abdicar desse trono. E sob a influência das obras de Aristóteles, vocês viram que o Tomás de Aquino ele foi bastante influenciado pelas obras do Aristóteles. Ele defendia ainda a participação dos cidadãos para o êxito do governo e previa a necessidade de que o próprio governo se conformasse à virtude. Vocês viram que na aula sobre o Aristóteles ele também defendia essa participação do povo, né? Então, o Tomás de Aquino, influenciado nessa visão do Aristóteles, ele defendia essa necessidade dessa participação dos cidadãos. Ele entendia essa virtude como uma inclinação e hábito de agir conforme a razão, ressaltando a importância das virtudes também cardeais, as quais deveriam regular a vida interna das pessoas, guiando as suas intenções, enquanto as leis eles regulavam a vida. Vocês podem ver, um governo, um bom governante, ele deveria aí conter não só as virtudes, as leis baseadas na razão, mas também as leis, as virtudes cardeais, que aí seria responsável por organizar, por conduzir as nossas intenções, enquanto essas virtudes baseadas na razão deveria conduzir as nossas ações no mundo exterior. E segundo o filósofo Tomás de Aquino, uma lei que não se conformasse à razão não poderia de iniquidade, não passaria, na verdade, em iniquidade. Já as verdadeiras leis, elas seriam estabelecidas de acordo com a razão e conduziria, assim, os seres humanos à sua finalidade comum, que seria a beatitude, que vocês já viram lá no primeiro período, se eu não estou enganada. Aliás, na primeira unidade. Então, além de proporcionar o bem da coletividade, era esse o intuito de formar leis que fossem aí baseadas
e uma razão. O Tomás de Aquino ele também destacava que havia aí uma hierarquia entre as leis, como vocês podem observar aí nesses 3 exemplos aí das leis. Lógico que primeiro e no topo dessa hierarquia está a lei divina, que na visão do Tomás de Aquino é a principal delas, já que todas as outras, as demais, deveriam partir da lei divina e guiaria o ser humano à salvação. Então, no topo dessa hierarquia se encontra a lei divina. Mais abaixo, a lei natural, que seria voltada à conservação da vida, à geração e à educação dos filhos, ao desejo da verdade, ligada a inclinações comuns, regidas pelos princípios da moralidade, por exemplo, fazer o bem e evitar o mal. E, por fim, as leis humanas, que eram estabelecidas pelos seres humanos com base na lei natural e dirigida à utilidade comum. Deveriam emanar da própria comunidade ou de seu representante legítimo. Então, ele divide essas formas, essas leis, e estabelece uma hierarquia para ela. No pensamento tomista, no pensamento do São Tomás de Aquino, ou Tomás de Aquino, né? As punições e também as recompensas eram consideradas naturais. Afinal, né, na natureza, o afastamento da ordem regular necessária, constituída pelos instintos, acarretaria o mal e também a destruição de qualquer criatura não racional. Então, na visão do Tomás de Aquino, dentro de uma concepção natural daqueles seres que não possuíam uma racionalidade, desvirtuar, vamos dizer assim, do caminho do bem, acarretaria a própria destruição daquele ser, dentro de uma concepção aí envolvendo seres que não possuíam essa racionalidade. Já no caso do ser humano que possui essa razão e considerado como uma criatura livre, para optar qual caminho ele vai seguir, o caminho do bem, o caminho do mal, ou o caminho da ordem ou da desordem, também haveriam as recompensas para aqueles que seguissem o caminho do bem, ou os castigos para aquele que fossem procurasse aí a transgressão dentro das suas ações. Então, por isso, Tomás ele afirmava que o Estado ele não deveria se subordinar necessariamente à Igreja, por terem ambos diferentes, aliás, por terem ambos, né, diferentes origens. O Estado seria aí uma instituição natural, voltada para o bem comum, enquanto a Igreja uma instituição sobrenatural. Contudo, ele caberia ao Estado espelhar-se na Igreja para aperfeiçoar-se. Ou seja, o Tomás de Aquino buscava aí uma conciliação entre o Estado e a Igreja. Ele não quer colocar aí algo como superior. Ele coloca que são instituições diferentes com intuitos diferentes. Mas, né, como ele é um filósofo cristão, ele coloca que a igreja, o Estado, na verdade, deveria se espelhar na Igreja para a todo momento, se aperfeiçoar. E, sendo assim, envolvendo a tirania, quando fosse casos de tirania, considerada dentro da visão tomista como uma degeneração do melhor regime de governo, que seria a monarquia, de um governante justo, não deveria ser aceita incondicionalmente. Logo, dentro do período da Idade Média, período medieval, as pessoas, como eu falei no início da aula, deveriam aceitar incondicionalmente quando ocorrem esses casos em que os governantes são governantes muito rígidos, que punem as pessoas injustamente. Dentro da visão do Tomás de Aquino, os seus súditos não deveriam aceitar incondicionalmente esse fato. O ideal seria evitar que ela se instalasse.
observando as características do indivíduo indicado para o trono e ordenado o poder de modo que não se criasse oportunidade para um governo despótico. Então, dentro da concepção de Tomás de Aquino, não deveríamos aceitar um governo dessa forma, um governo tirano, e principalmente deveríamos evitar que surgisse tal governo, um exemplo desses governantes. Então, além de analisar melhor quem seria esse governante, a gente deveria também criar aí oportunidades para que não pudesse abrir caminho para surgir esse tipo de governo. Então, mais uma vez, que o despotismo ele se instalasse por usurpação ou degeneração do governo. Seria o caso de avaliar a sua gravidade. Quando a tirania fosse moderada, seria melhor suportá-la, para proteger-se dos perigos de fazer-lhe aí a oposição ao governante. Claro que teriam riscos, né? Teriam consequências. Então, quando essa tirania ela fosse moderada, ele sugere que as pessoas suportassem para que não houvesse represálias, não houvesse consequência para essas pessoas. Mas quando fosse casos de grande abuso de poder, aí sim caberia à autoridade pública que designou o governante e levá-lo a abdicar do poder, do trono. E sendo assim, o povo ele apenas poderia fazê-lo diretamente nos locais em que ele próprio elegesse o seu governante, o que não era comum ocorrer. Ou seja, as pessoas que elegeram aquele governante, eles mesmos deveriam fazer com que ele abdicasse do trono. E isso não era um fato comum. Além disso, né, nos casos em que não houvesse solução humana, aí restaria recorrer a Deus para que ele pudesse colocar um fim a essa condição infeliz. Então, como vocês podem ver, o Tomás de Aquino ele está buscando a todo momento fazer aí uma conciliação. Ele não separa, ele não exclui o governo dentro dessa concepção religiosa dele. Então, ele tenta a todo momento fazer aí uma conciliação. E ao contrário de outros estudiosos, de outros filósofos da época, que defendiam que as pessoas seguissem esse governante tirano, aceitasse essa forma de governo, ele coloca aí que não poderia as pessoas seguir essa forma de governo, não poderia aceitar simplesmente de braços cruzados essa forma de governo, tá certo? Então, como se pode observar, né, o pensamento tomista, ele procurou fazer essa conciliação entre a razão e a fé, a filosofia e a teologia. E no campo da política, ele caracteriza-se também pela busca de uma harmonização entre o poder temporal e também o poder espiritual, apesar do reconhecimento de distinções entre ambos. Então, ele não exclui totalmente uma outra forma de alcançar conhecimento, de obter conhecimento, nem um governo, ele busca essa harmonização entre um poder que fosse o temporal e também o poder espiritual, tá certo? Então, pessoal, a aula de hoje vai terminar por aqui. Espero que vocês tenham entendido esse pensamento tomista em relação a um governante, ao governo, como deveria proceder esse governante em relação aí a esses acontecimentos dentro de uma comunidade, tá certo? Qualquer dúvida, vocês deixem lá no chat. Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula.